Olá e bem-vindos! Nesta sessão, vamos falar sobre a avaliação do diafragma. Espero que goste. O diafragma é o principal músculo da respiração, pois a sua contração é crucial para a ventilação pulmonar. Portanto, qualquer doença que interfira na inervação, na função contrátil ou no acoplamento deste músculo com a parede torácica pode resultar em disfunção. O mau funcionamento diafragmático está associado à dispneia, intolerância ao exercício, distúrbios do sono, hipersonia, com impacto potencial na sobrevida destes pacientes. Durante a inspiração do volume corrente, a forma em cúpula do diafragma muda muito pouco. Porém, numa respiração forçada, a contração muscular causa um encurtamento da zona de justaposição, área em que a caixa torácica inferior e o diafragma estão em contato direto, fazendo com que o diafragma se mova caudalmente como se fosse um pistão, aumentando a pressão intraabdominal e diminuindo a pressão intratorácica, permitindo assim a insuflação dos pulmões durante a inspiração. Ao se relaxar, o diafragma retorna à sua posição de repouso e os pulmões desinsuflam passivamente. A ultrassonografia diafragmática permite satisfatória avaliação qualitativa e quantitativa do movimento diafragmático, devido à sua correlação linear entre o movimento diafragmático e o volume inspiratório. Neste contexto, a ultrassonografia foi sugerida como técnica de escolha para avaliação do movimento diafragmático na suspeita de mau funcionamento. Aplicando-se correta metodologia, a técnica é reprodutível e confiável. A espessura do diafragma ela pode ser determinada em mais de 85% das medidas, com baixo coeficiente de variação. Em doenças neuromusculares, a ultrassonografia apresentou 93% de sensibilidade e 100% de especificidade na detecção de disfunção diafragmática. O diafragma é facilmente visualizado na presença de consolidações basais ou derrames pleurais. Por conseguinte, utilizamos o fígado e o baço como janelas acústicas na linha do diafragma. Este slide ilustra a técnica de aquisição da excursão diafragmática pela janela subcostal anterior. A figura A ilustra o posicionamento do transdutor curvilíneo orientado no eixo longitudinal e posicionado abaixo da margem das costelas, ao longo da linha hemiclavicular. A figura B ilustra o caminho percorrido pelo feixe sonoro até o diafragma. E a figura C corresponde à imagem bidimensional obtida do diafragma direito. E, finalmente, a figura D exemplifica a movimentação do diafragma ao modo M. Observe na figura D. A letra A representa a amplitude da excursão diafragmática durante uma inspiração profunda. E a letra B representa o período de tempo total percorrido para a contração do diafragma. O diafragma normal se contrai no sentido do transdutor, ou para cima no setor do monitor. Ativando-se o modo M, podemos obter a medida quantitativa com notável confiabilidade intra e interobservador. Porém, vale a pena ressaltar que é necessária consistência na técnica de aquisição para compararmos maçã com maçã e não maçã com banana. Por exemplo, a excursão respiratória em volume corrente demonstra a movimentação do diafragma muito menor se comparada à inspiração forçada. Vamos discutir estas variações mais adiante. Aqui está demonstrada uma técnica de abordagem coronal, onde o examinador posiciona o transdutor na linha axilar anterior, ligeiramente rodado no sentido anti-horário, para alinhar a face do transdutor entre as costelas. Observe que a face do transdutor está direcionado medial e posteriormente,
para ensonar a cúpula do diafragma a 90 graus. Podemos abordar a cúpula do diafragma direito e esquerdo ao mesmo tempo através da janela subxifoide, aplicando-se o transdutor no eixo transversal com o marcador de imagem à direita do paciente, conforme ilustrado na figura A. O feixe sonoro irá ensonar o diafragma no sentido póstero-superior, conforme representado na figura B e C. E, finalmente, na figura D, vemos as cúpulas do diafragma ao setor do monitor. Apesar de conveniente, esta técnica nem sempre é possível devido ao biotipo ou à interposição de gás no interior das alças intestinais. A última abordagem que vamos discutir é a subcostal posterior, indicada em pacientes com mobilidade preservada. A figura A ilustra a direção e a posição recomendada do transdutor. Na figura B, a direção do feixe sonoro. E na figura C, demonstra a imagem ultrassonográfica bidimensional obtida. Note que o transdutor repousa equidistante entre a borda interna da escápula e a borda lateral da coluna vertebral. O transdutor deve apontar para cima e para frente. À esquerda, observamos a ilustração da movimentação normal do diafragma. E à direita, vemos um paciente com paralisia diafragmática. O sinal físico mais característico de disfunção do diafragma é a intrusão da parede abdominal à medida que a caixa torácica se expande durante a inspiração. Este padrão respiratório desordenado é resultante da ativação de músculos acessórios do tórax e do pescoço. E são esses músculos que produzem a pressão negativa necessária para a insuflação pulmonar. O tracionamento do diafragma enfraquecido e flácido na direção cefálica literalmente suga as estruturas abdominais para cima e para dentro. Por conseguinte, a ultrassom, na disfunção do diafragma, observa-se movimentação cranial do diafragma, ou seja, no sentido oposto ao transdutor. Considerações sobre a excursão diafragmática. O movimento paradoxal está presente quando o diafragma se afasta do transdutor durante a inspiração. A amplitude normal da excursão diafragmática apresenta uma grande variabilidade na dependência da amplitude do esforço respiratório, que pode ser do tipo volume corrente, pode ser uma capacidade vital forçada ou uma inspiração curta e forçada. A excursão diafragmática normal ela pode variar entre 1,9 a 9 centímetros. Homens possuem maior excursão diafragmática que mulheres e a amplitude do movimento do lado esquerdo ela é maior do que a do lado direito, sendo que a razão entre o lado direito e esquerdo varia entre 0,5 a 2,5 vezes, na dependência do volume ventilatório. Excursão diafragmática, valores de referência. Valores de referência em indivíduos normais está demonstrado neste slide. Durante a respiração não forçada, o valor de referência é 1,6 centímetros para mulheres e 1,8 centímetros para homens. Durante uma respiração forçada, o valor de referência é 5,7 para mulheres e 7 para homens. E, finalmente, durante uma respiração curta e forçada, também conhecida como fungadinha, é de 2,6 centímetros para mulheres e 2,9 para homens. Obviamente, respirações forçadas produzem excursão diafragmática de maior amplitude, o que inviabiliza a aferição bilateral em alguns indivíduos. Os valores mencionados no slide anterior foram previamente identificados por Cantarsi em 2004, quando ele examinou 164 indivíduos saudáveis e comparou
e comparou o seu resultado com variáveis como sexo, faixa etária e índice de massa corpórea. Nesta análise, observou-se uma diferença significativa da excursão diafragmática com relação ao gênero, ao índice de massa corpórea e sua idade. Indivíduos do sexo feminino com baixo índice de massa corpórea e idade inferior a 30 anos demonstram ter valores menores de excursão diafragmática. Considerações finais. Embora a excursão do diafragma seja uma modalidade útil na avaliação de disfunção e paralisia do músculo, ela tem limitada capacidade de predizer quais pacientes sob ventilação mecânica prolongada são candidatos à extubação. Novas técnicas estão em desenvolvimento neste campo, com potencial de mudar o manejo ventilatório em pacientes críticos. E se este conteúdo te ajudou, deixe o seu like e compartilhe com seus colegas para me ajudar a ajudar mais pessoas. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, pois no próximo vídeo eu vou falar sobre medidas no POCUS cardíaco. Espero que tenham gostado e te encontro na próxima sessão.